Querem começar? 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, valendo. Como se preparar para as eleições? Como se preparar para as eleições de 2024 e para 2026? Né, porque eleição é uma coisa, uma situação interessante, né? Quem que quer ser candidato em 2024 e ainda não tomou nenhuma atitude, ele está muito atrasado. E quem quer ser candidato em 2026 e aí não está fazendo nada, ele também já está atrasado. Né? Então, eu acho que existe muita coisa nesse sentido que pode ser antecipada. Por que disso? Antes de falar de qualquer situação. Hoje, o processo de convencimento do eleitor é algo que é demorado. Os processos de comunicação, principalmente depois da internet, fizeram com que os eleitores tenham acesso a um volume muito grande de informações, a diversos canais. Então, não é mais assim, hoje, né, há 20 anos atrás, era fácil reunir a população da cidade na frente de um carro de som para ouvir um discurso. Hoje as pessoas não saem de casa. Então, qualquer movimento com vista a uma vitória, você quer algum resultado positivo dentro de uma lógica eleitoral, isso assim, sem entrar dentro dos aspectos específicos do marketing eleitoral, que não é exatamente o que a gente faz, mas tem que ser começado muito cedo, certo? Então, vamos supor, que a gente por onde é que poderia se começar, né? Seja para a eleição agora a próxima de prefeito ou né, o sujeito quer ser um deputado, né? Ele quer ser senador, governador, não importa, né? Ele precisa entender como é que a população está enxergando o que ele está fazendo hoje, porque ele tem que ter tempo para trabalhar a imagem dele. Então, a pergunta principal é o seguinte, primeira pergunta: sujeito, você que quer ser candidato, qual a tua imagem? Como é que a população te enxerga? Certo? Existem estudos específicos para isso, para você começar a entender o seguinte: não, olha, vamos pegar, por exemplo, uma situação de alguém que tem mandato e que vai procurar uma reeleição lá em 2026. As pessoas lembram se votaram nele? Questionamentos assim. Elas têm conhecimento do trabalho que ele está que esse político que tem mandato está desenvolvendo aonde ele está trabalhando? As entregas que ele está fazendo, se porventura ele estiver fazendo, estão aparecendo? Porque se não estiverem, ainda dá tempo de consertar. Mas é algo que tem que ser investigado. Então, o processo eleitoral, olhando especificamente do ponto de vista da pesquisa, para 2026, ele começou no ano passado. Para 2024, o camarada já está atrasado. Isso é um negócio que é importante, né, se colocar. Bom, por outro lado, nós temos que lembrar que nessas eleições de 2024, uma boa parte dos prefeitos encerram o ciclo dele de 2 mandatos. Uma outra parte dos prefeitos tem um ciclo do primeiro mandato e podendo concorrer ao segundo mandato agora. Evidentemente que a gente percebe em algumas cidades que tem o ciclo completo do prefeito, não haver na cidade, as pessoas não conhecem qual seria o seu sucessor ou possível candidato, certo? Não é pesquisa de intenção de voto agora que vai resolver quem deve ser ou quem não deve ser o candidato, certo? Não é a intenção de voto agora que diz quem deve ser ou quem não deve ser candidato. Essa é a primeira situação que você enfrenta. Uhum. E tem que enfrentar, porque não adianta você tentar
uma coisa por intenção de voto. As pessoas vão votar, às vezes vão ficar. Eu acabei de ver um relatório de pesquisa onde estimulando 40% dos eleitores não tem, mesmo com nomes estimulados daquela cidade, não tem um candidato definido para votar. Disseram que não, vão esperar, certo? Mas não teve naquele momento algo parecido como quais são os possíveis pessoas que você tem um grau de conhecimento, que você tem um grau de relacionamento, ou pelo menos de ouvir falar dele, interesse, qual é a visão que você tem, se existe possibilidade, porque as pessoas podem falar assim, eu não vou votar, mas eu não quero. Gostaria que tal pessoa fosse candidato. Sim. E aí você coloca sempre nesses modelos de pesquisa algumas questões que facilitam a vida daquelas pessoas e não é espontâneo ou estimulado que vai resolver. Porque resolver pesquisa espontâneo e estimulado, a primeira pesquisa ocorrida em 1950, o questionário continua o mesmo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Certo? Isso é intenção de voto pré-eleição. E pensando num prefeito. E pensando num prefeito que pretende se reeleger, né, existe um questionamento que é fundamental, que é pergunta para a população se a população gostaria que ele se candidatasse à reeleição. Será que a população gostaria que o gestor fosse novamente candidato? Então, nós percebemos que existe, neste momento, uma necessidade muito grande de informações mais acerca de como a população pensa do que realmente como a população vota. Porque o voto ele vai acontecer só no ano que vem, certo? E a gente tem um tempo aí para poder, né, o candidato, os políticos, eles vão ter que ter um tempo para trabalhar. Né? A eleição não, se a eleição fosse hoje, essa é uma pergunta, só que a eleição não é hoje. É bacana essa diferença, né? De como pensa e como vota é totalmente diferente. Igual, muita gente não sabe, eu acho legal às vezes vocês explicarem essa diferença da espontânea com a estimulada. É simples, mas eu acho assim... Legal. A diferença entre a pesquisa... As perguntas clássicas, né, de uma pesquisa eleitoral, se a intenção de voto espontânea e estimulado. Tá. Qual a grande diferença entre os dois modelos, né, entre as duas perguntas? Basicamente o seguinte, a questão da espontânea, ela é espontânea por quê? Porque não tem nenhum nome sendo apresentado para o entrevistado, eleitor, naquele momento. Então, o que a pergunta estimulada te traz? Né? Desculpa, a espontânea responde. Peguei o eleitor de supetão. E aí eu pergunto, olha, se a eleição fosse hoje, você votaria para quem? Eu vou pegar a lembrança dos políticos, a lembrança, tudo que já foi construído no passado e que deixou alguma marca naquela pessoa, para ele pensar o seguinte, olha, se a eleição fosse hoje, eu gostaria de que fulano de tal fosse... Eu votaria em fulano de tal. Não necessariamente ele vai ser candidato, não necessariamente o nome dele vai ser assim. Ele serve para você buscar essa lembrança do que foi. Já quando você faz a intenção de voto estimulada, eu apresento pro eleitor uma cartela, né? É engraçado a gente falar cartela porque originalmente no modelo de pesquisa se apresentava uma cédula de votação que seria a cara da cédula do dia da eleição. Lembrando que no Brasil nós já tivemos eleição em papel, né? Faz tanto tempo que parece que a gente não lembra mais disso. Tem muita gente que nunca votou no papel. Mas numa pesquisa estimulada lá originalmente,
nós apresentamos, né? O entrevistado ele poderia ser estimulado com uma cédula, né? Com uma representação da cédula, né? Obviamente que a cédula oficial não é, a gente não tem acesso a isso, não é o caso, mas apresentados os nomes e se os nomes forem estes, em quem você votaria na eleição se a eleição fosse hoje? Se os nomes forem estes, eu votaria no candidato A, B ou C, certo? E aí, essa é a grande diferença. E aí, quando você olha, por exemplo, a diferença de resultados, ela tem que ser sempre muito significativa, principalmente num momento como esse. Nós estamos muito distante da eleição. Então, o que se espera? Numa entrevista, numa pergunta espontânea, o número de pessoas indecisas ou que não sabem em quem votar tem que ser muito alto. Por quê? Porque a campanha não começou, porque as coisas não estão acontecendo, etc, etc e tal. Quando comparado com a pergunta estimulada, não. Né? Os nomes foram apresentados. Não, destes nomes aqui, eu prefiro não votar em ninguém. Aí você já começa a avaliar o seguinte, olha, tem problemas com nomes, com propostas, enfim, com algum histórico daquilo ali, certo? Então, basicamente, a diferença está aí. Seu Mário, você gostaria de... Bom, você já deu uma explicação plausível sobre o que fazer, certo? E como analisar? E como analisar esses dados. Evidentemente que nesse momento a gente começa a sentir algumas características do eleitor. A gente já começa a se preocupar com isso. E aí, vamos conhecer o perfil, a persona eleitoral daquele candidato, certo? A persona daquele candidato é o interessante. Isso aí, você tem que analisar isso com uma profundidade intensa, certo? Qual é a rede de relacionamento dessa pessoa, certo? Vai se formar como ele se comunica na família, como é que ele se comunica no bairro, como é que ele se comunica na cidade, com outras pessoas, formando uma rede de relacionamento. E aí, aquela palavra, eu estou ouvindo meus amigos. Você não encontra em questionário nenhum aí por fora da vida alguém perguntando sobre como é que você se relaciona. Você ouve muito seus amigos ou não? Como é que você ouve os seus amigos? Essa é uma questão crucial para um modelo de montar a persona, certo? E o candidato que não tiver uma persona, mesmo que seja numa cidade tão pequena ou uma cidade tão grande quanto Goiânia, ou Cuiabá, ou Palmas, ou até São Paulo, que é a maior cidade brasileira hoje, certo? No sul, são personas, quer dizer, que tem que ser adequada. Tá? Eu acho que fazer essa análise dos resultados da pesquisa, e tem uma coisa que eu acho que é importante ressaltar naquilo que o senhor Mário acabou de dizer, é que o seguinte, essa análise de entender o eleitor e entender como o eleitor entende o candidato, ela não acontece se você fizer só as perguntas, né? Se você fizer só as perguntas básicas, né, que fazem parte de, né, como foi colocado, né, da entrevista de um questionário, de uma pergunta estimulada, né, de uma intenção de voto estimulada ou espontânea. Você não vai chegar... Aí é que está uma coisa que é interessante. Se você fizer uma pergunta, se você fizer uma pesquisa só utilizando basicamente essas duas questões,
você vai ter um resultado que muito provavelmente não vai te levar a lugar nenhum, né, do ponto de vista de resultado eleitoral, em termos de onde é que você pode chegar com isso. Então essa é uma questão que ela é importante. Mas eu acho muito legal, me deu um gancho do que o Sumar falou, que assim, essas perguntas na espontânea e na estimulada, elas desenham a persona. Então, para um candidato, né, que queira saber, quem lembrou de mim? É mulher? É homem? De qual idade? Onde mora? Qual cor de pele? E isso vai ajudar na campanha lá na frente. Eu acho legal a gente mostrar, assim, né, porque é uma coisa que a inteligência da pesquisa mostra, né, olhar para os dados de uma maneira estratégica, né? Sim, mas você tem um conjunto, não é só o masculino e o feminino, nem só a idade, nem o grau de instrução dele que vai formular a persona. Mas é o seguinte, ele compra em qual mercearia e quando que ele vai nessa mercearia. Ele faz a padaria que ele visita todos os dias para comprar o seu pão. Aonde que ele participa qual atividade esportiva que ele tem? Ele frequenta a igreja? Ele frequenta a igreja? Opa! Frequenta a igreja? Qual igreja? Qual igreja que ele frequenta? Você está começando a montar a persona desse candidato e desse eleitor. Porque é importante entender que aqui, a gente está discutindo aqui o perfil, né? Vamos usar um termo mais antigo, mas ele é mais seguro do ponto de vista do que a gente está falando, é o perfil do eleitor. Quem é o eleitor do candidato A, B ou C? Então, para responder essa pergunta, existem questões que estão dentro do questionário, ok, tem essa situação, mas tem outros aspectos que, por exemplo, não vêm da pesquisa, propriamente dito. Então, hoje na Groupon, nós temos nós avançamos do ponto de vista de entender as cidades, desenvolvemos um processo, né, aí tem valeria uma explicação específica sobre isso, aonde eu consigo regionalizar segundo os parâmetros demográficos e econômicos e eleitorais, utilizando base de dados do IBGE e do TSE, qualquer cidade do país. Então, quando eu faço uma pesquisa e descubro, né, que a maior parte dos eleitores daquele candidato estão localizados na região noroeste da cidade, eu consigo entregar para esse candidato outras informações, que é qual é o perfil dos moradores daquela região. Então, qual é o perfil de sexo, idade, renda, hábitos de consumo. Então, eu consigo trazer para dentro do processo da análise eleitoral coisas que até... E a gente vamos colocar da seguinte forma. Aqui na eleição passada não era possível. Hoje é. Hoje a gente consegue olhar para uma cidade e falar o seguinte, olha, se você tem uma concentração de votos nesta região, né? E aí a gente está falando cidade, mas a gente poderia estar falando do estado. Eu tenho... Minha base eleitoral está na região noroeste do estado de Goiás. Qual é o perfil socioeconômico, qual é o perfil demográfico dos moradores daquela região? Então você tem toda uma outra dinâmica que você traz para dentro da pesquisa e vira instrumento para cruzar. Olha, então eu já identifiquei que o camarada que vota em mim, ele tem isso daqui. Olha só que bacana isso. Qual é o percentual da população daquela região que tem esse perfil? E aí a gente consegue fazer extrapolações, fazer, por exemplo, tem uma pergunta que candidato adora, que é quantos votos eu vou ter mesmo? Sabe? Antigamente, e não tão antigamente assim, eu já vi isso acontecer algumas vezes, alguns números que já apareceram na minha frente sempre pareceram assim do tipo, esse camarada tirou esse número do bolso, não tem conta para fazer, não. Agora não. Eu acho que hoje, né, isso a gente está implementando, é uma coisa que está sendo colocada, que conhecendo a população
o eleitor-alvo de um determinado candidato e os perfis demográficos que hoje, regionalizados como a gente consegue, eu consigo dizer o seguinte, não, naquela região você pode ter tantos mil votos, ou tantos votos, ou nenhum voto, porque o seu público é desse tamanhozinho. Certo? Então, aquela história que a gente começou aqui, né? A pesquisa, a pergunta, o básico, cara, todo mundo sabe fazer. Todo mundo consegue fazer. Qualquer, como o senhor Mário gosta de falar, qualquer aluno de ensino médio que sabe fazer uma regra de 3 consegue fazer uma pesquisa eleitoral básica. Mas fazer inteligência eleitoral, pegar os dados, entender e orientar do ponto de vista estratégico, você tem que fazer algumas outras coisas que não estão à disposição e não é um negócio que é tão simples assim. Bom, para continuar, você, aquilo que você mostrou agora, nós estamos num mundo diferente, nós estamos no mundo da inteligência artificial. E chegou a hora das empresas de pesquisa entrarem no mundo da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela consegue nos dar uma base de dados monstruosa, que é um conjunto de eleições passadas, um conjunto de informações passadas economicamente de cada cidade brasileira, e nós construímos dentro do nosso arcabouço lá da empresa, que hoje nós temos vários estatísticos trabalhando nisso aí, várias pessoas de tratamento de TI que programam e fazem. E nós temos a montagem disso para qualquer cidade brasileira em prazo de, às vezes, minutos. Certo? E nós já estamos fazendo os primeiros questionários nossos, já tem mais de ano, certo? Apesar da inteligência artificial estar sendo explodida aqui agora, certo? Aprendizado de máquina não nasceu hoje. Não nasceu. Então, nós já estamos com isso andando, certo? E nós temos modelos já aplicados no passado, há mais de 5 anos, certo? Que eu, dentro da própria empresa, só eu que fazia aquilo, certo? Porque eram testes, eram operações exclusivas de inteligência, certo? 5, 6, 8, não há 8 anos atrás, que ainda não havia condições de fazer isso. Mas as ferramentas hoje disponíveis pela inteligência artificial, hoje nós estamos praticamente já bem avançados nisso aí dentro. Temos os nossos próprios algoritmos, certo? E isso é uma mudança. É uma mudança brutal, porque é o seguinte, nós precisamos deles agora para saber quem é que pode ir para... Então, qualquer cidade brasileira, a gente tem condição de saber. Porque tem uma quantidade enorme de dados armazenados que trata isso. E assim que os dados, né, provavelmente para essa eleição não, mas para a eleição de 2026, quando nós tivermos os dados do censo de 2022, aí a coisa vai ficar muito interessante. Porque daí a gente vai ter dados atualizados por cidade, por região, por local de votação, assim, a capacidade de estratificação é muito interessante e aí é completamente atualizado. Então, o poder de fogo vai ser muito interessante. E aí o que acontece, que eu acho que vale a pena, assim, isso está à disposição. Isso está sendo experimentado. Nós já temos clientes que estão se aproveitando disso. Né? Já tem clientes que a gente já começa a apresentar os resultados dessa forma. Né? Então, antigamente, o relatório da Groupon era um monte de tabela e alguns gráficos. Tem relatório agora que não tem nem gráfico, nem tabela, é só mapa. E aí é outra discussão. Certo?
Então, é como a gente está evoluindo dentro desse processo. Aqui, só pegando um gancho do que o Mário falou, o que muda com essa, vamos falar dessa digitalização, né? Da internet, de hoje está todo mundo no online, no digital, o que muda nesse olhar da pesquisa para os candidatos, né? O que a gente pode usar dentro da pesquisa atual que vai abranger esse universo online, muita gente nas redes sociais, no Instagram, como a gente olha estrategicamente para a pesquisa nessa questão dos candidatos? Foi muito amplo. Não ficou ampla, não. Vamos lá. Quando a gente pensa em mundo contemporâneo, né, nós precisamos discutir a complexidade social que nós vivemos hoje, né? Existe uma frase clássica que é: as necessidades básicas não mudaram, mas a complexidade de relacionamento aumentou de forma exponencial. Então, quando a gente pensa no digital, no mundo digitalizado, numa campanha eleitoral, nós temos que entender, pensando do ponto de vista de pesquisa, o nosso problema ele é muito simples. Antigamente, e não tão antigamente assim, eu conseguia falar com praticamente qualquer eleitor do Brasil. Simples. As pessoas recebiam. Elas moravam em casas, elas tinham tempo, elas tinham final de semana, elas assistiam televisão. E se um entrevistador batesse a porta e se apresentasse, a pessoa abriria a porta e ia responder um questionário, certo? Essa é uma realidade que ela era muito comum até final dos anos 90, meados dos anos 2000 e por aí vai. Hoje, e aí é que entra a principal questão, tanto para empresas de pesquisa quanto para candidatos, é que você não fala mais com as pessoas. O acesso ao entrevistado é algo muito mais complexo. Por quê? Porque hoje as pessoas não andam mais nas ruas, as pessoas não moram mais em casas, existem condomínios verticais e horizontais onde o entrevistador não passa nem na porta, não consegue ultrapassar a porta. Então, acessar essas pessoas, ela é o grande dificultador que o processo da digital... Por que ele é um dificultador? Porque quem opera exclusivamente no modelo antigo não vai falar com essas pessoas, né? E se você imaginar... E aí você fala, não, Mário, você está falando de um grupo muito pequeno, que ele... É só quem tem muito dinheiro, é só classe A alta, que você não vai conseguir falar. Não. Hoje, se você imaginar, vamos colocar assim, classe CB, todo mundo tem um celular na mão, as pessoas, na maior parte, estão morando em prédios, se você considerar uma grande cidade, não estão assistindo televisão, não atendem telefone. Então, fica muito mais difícil você falar com essas pessoas. E aí entra uma coisa que é importante. Qual que é o impacto disso dentro do mundo da pesquisa? Serve para os candidatos também. Você acreditar num único método para você realizar um estudo, ele se torna insuficiente. Ele é naturalmente enviesado. Isso quer dizer o quê? Se eu fizer uma pesquisa exclusivamente com pessoas na rua, ele tem um viés que é o perfil das pessoas que estão na rua. O perfil das pessoas que estão na rua não representa a totalidade do eleitorado de uma cidade. Vou fazer minha pesquisa só pela web. Você tem o viés de serem aquelas pessoas usuários da web. Então você dificilmente vai encontrar pessoas que que têm baixa renda, enfim. Moral da história, eles não representam o total do eleitorado da região, certo? A mesma coisa por telefone e tal. Então, o que nós estamos fazendo, eu acho que caminha-se nesse sentido, principalmente para o uso estratégico. Para o uso eleitoral de pesquisa é uma outra conversa. Mas do ponto de vista estratégico,
E quando eu falo estratégico no eleitoral, eu estou dizendo de pesquisas que não são divulgadas. Pesquisas que elas são de consumo interno e que, às vezes, só são para os olhos do marqueteiro e do candidato. Que é o seguinte, você acaba tendo que lançar mão de mais de um método de pesquisa, de mais de uma metodologia. Ela tem que ser o trabalho, o estudo tem que ser planejado de tal maneira que essas diversas abordagens possam ser fundidas para que no final você tenha um panorama do quê? De uma realidade mais próxima do perfil real do eleitorado. A questão da digitalização, ela é muito mais ampla do que isso. Mas do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista dos problemas da complexidade, os problemas relacionados à complexidade do momento atual, ele está relacionado aí. E o que é que isso impacta na vida do candidato? Simples. Se o entrevistador não consegue falar com ele, será que o candidato vai falar como? Os métodos tradicionais e antigos de se fazer campanha também não são suficientes. Não isso quer dizer que eles estejam errados ou que eles não sirvam mais, mas eles não são suficientes. Então, tudo isso tem que ser posto em revisão. E antes de terminar, é o seguinte: tem algum método que hoje é uma panaceia ou uma bala de prata que resolve qualquer situação? Não. Tudo está em teste e tudo está em experimentação. Então, as eleições de 2024, elas serão um grande laboratório de métodos, de processos e de métodos de processos, tanto de pesquisa quanto de comunicação. E a partir daí é que a gente vai poder entender o que é que serve melhor ou pior em cada caso. Pelo menos assim, isso é a maneira que eu enxergo a questão da digitalização. Mas eu sei que não é só isso. E aí vem a pergunta: quem se lembra de comício eleitoral? Que se reuniam as pessoas, contratava-se show e as pessoas iam lá ver o show e o candidato aproveitava uma deixa e aparecia lá na frente dos músicos e dos artistas e dava o recado dele. Quem se lembra disso? E quem se lembra desse último que você participou? Não existe mais nada disso. Especialmente porque os shows foram proibidos, né, pela legislação eleitoral. Acabou, né? Não pode. Não pode mais. E mesmo se não fosse proibido, eles já estavam extintos. É verdadeiro Jurássico, um verdadeiro dinossauro. Certo? Juntava 2 caminhões, tirava as bordas e estava lá montado o comício. As pessoas não têm mais tempo para ir ver. Elas têm mais o que fazer. Sim, porque se você voltar lá atrás, não tinha show. Só tinha o comício e juntava muita gente. Mas hoje mas é que não tinha outras coisas para fazer. E aquilo é um divertimento nas cidades. Exatamente. Hoje não é mais. Bom. Ótimo. Tem alguma, mas é uma pergunta, se vocês veem relação assim, dessa mudança no comportamento do eleitor pós-pandemia. Isso vocês já veem, isso vai mudar alguma coisa nessa eleição do ano que vem? Tem algum tipo de comportamento, alguma coisa que esses candidatos têm que olhar? Se nós pensarmos do que aconteceu no comportamento das pessoas no pós-pandemia, né, assim, em função da pandemia, o que a gente pode esperar é que o acesso a esse indivíduo, seja a esse eleitor, ele se tornou muito mais difícil agora do que era antes da pandemia, né? Porque as pessoas aprenderam que elas podem ser felizes ficando em casa e não dando muita moral para o que está acontecendo fora daquele lugar onde ela convive, onde ela coabita, certo?
Ele não precisa ficar só preso em casa, né? Mas o camarada, ele sai de casa, ele vai pro trabalho, ou ele trabalha de casa, ele vai na academia, ele vai no supermercado perto de casa. Não existe mais aquela, né? Isso é um perfil. E, então, antigamente a gente falava assim, que existiam bolhas de perfis de eleitores. Hoje, para a gente ser muito... Né, para a gente entender realmente como está acontecendo, praticamente cada eleitor tem sua própria bolha. E furar isso daí vai ser um trabalho, vai ser um exercício político, de comunicação e estratégico muito complicado para ser vencido nessas próximas eleições. Por isso que eu já disse em outro momento, que quem está pensando na eleição de 2024 agora, ele está muito atrasado. Porque furar essa microbolha, ela vai demandar tempo, ela vai demandar estratégia, ela vai demandar um nível de investimento que não é o que se fazia no século passado, de distribuir panfleto na porta das casas das pessoas, ou fazer jornalzinho. Né? Carro de som, pode ser que isso ainda seja utilizado, mas não vai ser suficiente. Está atrasado quem não está se preparando para 2024 e está atrasado para quem deixar 2026 para 2025. Né? Essa é a situação. Ainda dá tempo? Vamos lá. Dá tempo, né? Eu sou muito pessimista, né? Mas vamos lá. Dá tempo? Dá. Sabe por que dá tempo? Você acabou de dizer que não dá tempo, eu estou atrasado. Só que tem um detalhe. Pensa assim, político, potencial candidato. Levanta a cabeça e olha para o seu lado e vê o que seus concorrentes estão fazendo. Absolutamente nada. Então, muito provavelmente está todo mundo atrasado. Então, dá tempo por quê? Porque a boa parte daqueles que vão concorrer, ou que tem alguma intenção eleitoral, também estão atrasados. Então, estamos, né, numa situação de uniformidade. Está todo mundo equilibrado. Entretanto, se alguém que esteja correndo por fora e já esteja trabalhando, que está um pouco fora do radar, lá na frente aparece assim, nossa, de onde surgiu esse camarada? Que ninguém via. Como é que ele ganhou a eleição? Ou como é que ele teve essa votação? Se você for olhar no histórico, ele começou muito antes dos coleguinhas dele. Tá? Então, é algo para ser posto. Não pode deixar para a última hora. Aí entra uma coisa que me ocorre aqui, que é fundo eleitoral. Não, só vou começar a pensar nisso quando eu tiver dinheiro do fundo eleitoral. Sugiro, dinheiro do fundo eleitoral é bom, mas ele não é suficiente para mudar comportamento. Né, eu estou falando como quem trabalha, como quem estuda, com quem se preocupa com o comportamento das pessoas, certo? O fundo eleitoral ele fica disponível muito tarde para fazer o serviço que tem que ser feito. Então, o camarada tem que fazer um investimento desde já. Quase os 48 do segundo tempo, né, que é essa verba. É na prorrogação mesmo. Não é nem nos 48, é na prorrogação. Quando chega. Eu tive foi essa daí. Quando chega. Eu acho que a gente está quase finalizando. Acho que se a gente pudesse dar umas dicas, eu não sei se o Marcão concorda, para quem queira se candidatar. Sabe? O cara é lá, um chefe um líder de uma... Chefe de facção. Não fala assim, o cara é um líder lá da comunidade dele, ou ele se sente apto a ser um candidato, ele sente que ele tem algum tipo de simpatia para isso. Qual que seria a primeira dica assim, que vocês dariam para alguém que queira se candidatar? Por onde ele deveria começar? Assim? Que análise ele deveria fazer? Eu diria que ele devia contratar pesquisa. Mas, enfim, talvez isso não seja o caso. Sim, essa é uma condição mais
da assessoria de marketing político que ele vai ter em proximidade, porque é o seguinte, apesar de nós termos uma vivência muito grande em termos de política, certo? E de políticos, e vivenciamos milhares de casos, ele tem que ter um grupo de amigos e de profissionais ou interessados em ajudá-lo. Se ele conseguir fazer isso, ele já começa a andar. É diferente disso, mas ele tem que ter aquelas pessoas que não só vão contar as coisas boas, mas as ruins também. E se ele começar a procurar só pessoas que venham com notícias boas, ele pode ficar entre os últimos colocados na eleição. Porque é tudo... Então, tem que ter aqueles que falam, aqueles que elogiam e aqueles que mostram aonde está o problema. Ah, mas é o seguinte, mas fez uma pesquisa e uma pessoa só falou que ele tem um problema sério, certo? De relacionamento, etc. e tal. Mas foi uma só pessoa. Bom, vamos tentar avançar nisso aí. Se aparecer outra, a coisa está complicada. Porque as pessoas não gostam de falar mal. Não gostam, não contam, certo? Mas comentam. Então, eu com o meu amigo aqui do lado, que está aqui agora, eu comento com ele que fulano de tal, certo? Tem os óculos quadrados, certo? E o óculos quadrado não fica bem para ele. Eu queria comentar uma coisa dentro que o Mário Neto falou sobre pesquisa. Que pesquisa é um termo que define um trabalho que a gente faz, mas, por outro lado, é absolutamente genérico. Eu acho que valeria a pena a gente situar assim, a diferença entre uma pesquisa muito bem conduzida. Por quê? Eu comentei com vocês a respeito de um amigo que se candidatou a deputado federal. E aí ele disse que havia encomendado uma pesquisa para um professor de uma universidade, de uma cidade do interior. Eu falei assim, mas um professor de universidade, ele não vai fazer uma pesquisa completa. Isso tem que ser uma empresa especializada em pesquisa. O Groupon, por exemplo. Falei, não, mas aí é baratinho e tal. Então, aí, isso é uma coisa que é uma situação que induz muito candidato a erro. Porque ele acha que ele contratou uma pesquisa, mas falando no genérico, no termo genérico, e baratinho. Então, acho que é importante dizer assim, situar muito claramente qual é a diferença entre uma pesquisa e uma pesquisa, e a questão de preço, o preço ser barato ou caro, é irrelevante. Qualquer pesquisa que custe R$500 pode ser cara se não der resultado, se não apontar aquilo que ele quer. Então, eu acho que isso é fundamental. Deixa eu... Essa é o seguinte. Levantei a bola. Não, essa lá vai. Tem uma coisa que é o seguinte, vamos lá. Eu não vou entrar existe uma discussão técnica que diferencia pesquisa de enquete, tá? Mas eu vou pular isso. Isso fica para outro dia. Vamos pegar simplesmente uma situação que ela é genérica e serve assim. Fala-se muito hoje que você tem que tomar decisões baseadas em dados e evidências. Mas como é que você vai saber qual a garantia e a qualidade das evidências que lhes são apresentadas? O que é que dá garantia mesmo? O que é que fornece, que dá sustentação, que fundamenta
essa evidência? Porque para eu falar o seguinte, olha, sujeito, você aqui, pelos meus dados, etc e tal, você vai ser o próximo prefeito, o próximo governador, e por aí vai. Tá ok, mas quais são os fundamentos que estão que sustentam esse argumento, né? Que formam esse argumento, né? Então, falar em pesquisa boa ou pesquisa ruim é um tanto quanto complicado, né? Porque a pesquisa tem lá suas características meio que são da técnica, mas que elas são complicadas de explicar. Mas basta entender o seguinte: qual é a qualidade da evidência que você tem na mão e qual é a força, qual é aquilo que sustenta essa evidência? O que fundamenta isso? E o que fundamenta uma evidência de pesquisa, para falar de um estudo eleitoral propriamente dito? Nós temos algumas coisas que elas são meio óbvias. Por exemplo, a qualidade, o questionário, o método de coleta, o processo de coleta, o processo de análise, a experiência de quem está conduzindo o processo como um todo, de quem está fazendo a análise, a capacidade das pessoas de entender o que está sendo feito ali, certo? E isso não é algo que se constrói de forma muito rápida, certo? É que eu já cheguei a comentar que, né, qualquer estudante universitário que sabe fazer uma regra de 3, né, eu falei de ensino médio, consegue fazer uma pesquisa eleitoral. Faz. Mas é uma pesquisa mesmo? Uma das coisas mais complexas num processo de fazer uma pesquisa é a elaboração do questionário. A ordem das perguntas importa. Como é que você sabe que uma pergunta tem que vir antes da outra? Não tem manual. Isso é experiência. E aí entra dentro daquilo que a gente tem de sobra, né? O Sr. Mário tem, não 50, né? Mas desde 70 ele está envolvido com esse mundo. A Groupon, enquanto empresa, existe há 50 anos. Isso nos dá, não a idade, mas a quantidade de trabalho que nós fizemos nos fornece a expertise, né, a experiência necessária para tomar boas decisões na condução de um processo de pesquisa. Então, dessa forma, a evidência que eu vou trazer para o meu cliente, né, a evidência, o dado, a informação da pesquisa que eu vou trazer, ela tem uma fundamentação muito mais forte, tanto pela experiência quanto pelo conhecimento técnico. Uma coisa, se somar ao longo dos 50 anos todos os investimentos que significaram as pesquisas feitas pela Groupon, vai dar um número que deve passar alguns milhões de dólares. É mais ou menos o seguinte: a experiência que existe hoje, ela custou muitos milhões de dólares. É diferente da experiência de um professor de faculdade que vai fazer uma enquete, que a experiência dele custou amendoim. Ao longo dos 50 anos da Groupon, o Sr. Mário adquiriu mais de 6 mil livros. Esses 6 mil livros estão devidamente armazenados na casa dele. Ok? Quanto custa um livro? Se fosse hoje. Multiplica por isso, assim, esse é um investimento só financeiro para adquirir aquilo. E o tempo de leitura e o tempo de estudo. Então, isso, análise. Então, essa é a fundamental. Isso faz parte daquilo que eu chamei de fundamentação, né? A qualidade da evidência entregue, ela é maior porque a fundamentação daquilo que está por trás e que pode gerar aquela evidência é muito mais forte. E como diz a campanha do Mastercard, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Ok? Tô preocupado com o horário. Zerou? Uma hora e 59. 1h59? 1h59, 2 horas de...